Fala galerinha do bem, estamos de volta com o nosso podcast Identidade Jovem. Esse podcast tem um grande objetivo nessa temporada em ajudar você a cada momento se preparar para a crise final. A gente está aqui com o livro Preparação para a Crise Final, inclusive a produção pediu para lembrar, olha a produção, obrigado, hein, que esse material, se você está assistindo e tal, e não sabe de onde adquirir, entra aí, Casa Publicadora Brasileira, CPB, e você pode encontrar e adquirir o seu Preparação para a Crise Final. Tem todos os passos, um estudo de 50 anos, preparando a gente, ajudando a gente a entender os pontos que vão acontecer de forma cronológica, os eventos finais, né? Então, olha, hoje a gente está aqui com a nossa turminha de novo. Olha aí, vocês voltaram, né? Que bom que vocês estão aqui com a gente nesse episódio 3. Está aqui o Matheus, está aqui a nossa amiga Stephanie, está aqui também o nosso amigo Henrique. Sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe vocês aí. Olha, hoje a gente vai começar o estudo seguinte, ó. Fixar na vida os princípios da lei de Deus. O selamento é o tema de hoje. O selamento ajuda a fixar os princípios na nossa vida. Outra coisa, ó, tá dizendo aqui, ó, nesse nosso roteiro aqui, faz com que os selados sejam fiéis na observância de um dia. Que dia é esse? A gente vai ver aqui, porque o selamento tem a ver também com um dia, né? Com um dia de guarda, um dia de descanso. Terceiro ponto, prepara-nos para passarmos ilesos pelo tempo de angústia. A gente já tem falado sobre isso, depois a gente vai falar novamente nos próximos episódios, né? Mas aqui ajuda a gente a passar por esse tempo de angústia e também, por último, nos preserva da destruição final. Preservar da destruição final é bom demais, né? Então, vamos começar aí com esse programa aí, dá um alô todo mundo aí, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Tá tudo beleza? Saúde? Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui de novo para a gente poder entender esses temas tão importantes. Legal. É bênção, pastor, estar aqui de volta com gente boa, só a juventude abençoada aqui no estúdio e também quem está nos ouvindo aí. Obrigado por ter voltado. Ou você que está chegando de repente nesse episódio, né? Seja bem-vindo aqui, é uma alegria estar com vocês novamente. Oi, gente, muito obrigada mais uma vez por estar aqui. Já manda pro seu amigo esse podcast para ele ficar craque igual você. É isso aí, você que está na academia agora, você que está aí dirigindo o carro, você que está na moto, você que está aí no intervalo, na universidade, na sua faculdade, ou então viajando, correndo, né, pastor? Correndo, né, cara? Hoje todo mundo cuidando da saúde, né? Verdade. Muito legal, ou então viajando aí pelo seu avião, pelo seu barco, não sei onde você está, mas onde você estiver, seja muito bem-vindo para a gente estudar esse tema e a gente quer começar falando sobre a descrição do selamento. Como é essa descrição? Como que vai ser? Conta pra gente, Henrique, e constrói assim uma base pra gente avançar com as próximas perguntas. Beleza, pastor Anderson, mas para abrir aqui, lembrando, né, o capítulo 2 fala sobre o selamento. É algo inicial porque é algo muito importante. Então, pra gente ter uma compreensão maior... Mas olha, eu tava esquecendo de um detalhe aqui. Diga é aí. Bom a gente orar, né? É bom, né? Vamos pedir a bênção de Deus aí pra gente fazer uma oração? É bom. Falar então, desse tema aí, não dá pra fazer sem oração. Não dá, né? Foi boa ideia. Então eu vou pedir pra Stephanie, ora pra gente começar o programa. Oremos. Senhor, muito obrigado, Pai, por nós estarmos aqui presentes falando da Tua Palavra. Amém. Nos dê discernimento e ilumine nossa mente, Pai. Abençoe cada um que está aqui conosco, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. 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 Então, seguindo sobre o selamento, para a gente ter um panorama inicial legal, eu vou pedir um favor aqui para minha amiga Stephanie. Ela vai ler para a gente o Apocalipse 7, você que está aí nos acompanhando, de repente se puder ler também junto, o Apocalipse 7, o versículo do 1 até o versículo 4, que aí a gente vai fazer aqui uma ideia bacana, bem legal dessa descrição, vamos descrever esse selamento. Certo. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo de Deus vivo. Ele bradou em alta voz os 4 anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então ouvi outro número dos que foram selados, 144.000 de todas as tribos de Israel.
Que beleza. Então a gente pode ouvir aí, ó. Vi outro anjo subindo da banda do sol nascente e que tinha o selo do Deus vivo. Esse tema do selamento, ele gera muita dúvida na cabeça das pessoas, pastor Anderson. Tanto que pela internet aí você vai encontrar... Não procure não, mas se você fosse procurar, você ia encontrar muita heresia, muita doutrina que não tem nada a ver, entendeu? Porque as pessoas não procuram a fonte correta de estudo e acaba criando muita fake news em cima do assunto, entendeu? Muita mentira. Então, a primeira coisa é a gente ter cuidado nas nossas fontes de pesquisa para estudar sobre o selamento, porque tem muita coisa por aí. Você já chegou a ver alguma, Stephanie? Alguma bobagem aí sobre esse tema? Sim, já vi de chip, né? Às vezes a olhar pra pessoa e saber ali que tem alguma coisa nela que a gente vai ver ali marcado. Isso. Uma Tem tatuagem, de repente. Um tipo de documento. De vez em quando tem isso aí, não, agora vai sair um documento que vai ser o selo. E Já aí o governo falaram vai que é o imprimir. Pix também. O Pix, né? Até taxaram agora. Olha Então aí. é isso. Então as pessoas que desconhecem, elas acabam acreditando. Eu confesso que no começo, é claro, antes de conhecer isso aqui, eu também pensava em diversas possibilidades. Mas a palavra de Deus e o espírito de profecia nos ajudam a entender o que é selamento realmente, que esse nosso estudo de hoje aqui, essa nossa recapitulação possa te ajudar também. Mas avançando, olha só que coisa interessante. Eu vou ler aqui uma citação que está na nossa página 48, finalzinho da 48, começo da 49. Diz assim, ó. Tão logo estejam os filhos de Deus selados em suas testas, o selo não é um sinal que possa ser visto, mas sim uma confirmação das pessoas, na verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de maneira que não podem ser movidas. Tão logo estejam os filhos de Deus selados e preparados para a sacudidura, esta virá. Na realidade, já começou o juízo de Deus estão agora sobre a terra para dar-nos advertência a fim de sabermos o que está por vir. Então eu quero destacar desse texto que eu li esse fato de que é algo ali, é uma confirmação no campo tanto intelectual como espiritual, mas o selo não é um sinal assim que você vai olhar e possa ser visto. Não vai ter alguém com um carimbo, carimbando na testa de alguém ali, objetivamente falando, concretamente falando. É algo subjetivo, mas que vai acontecer. Não é porque é no campo subjetivo que não vai acontecer de fato. Vai acontecer de fato, mas eu não vou olhar para a testa do pastor Anderson, que vai estar selado. Amém, pastor Anderson? Amém. Eu não vou olhar para a testa do pastor Anderson, que vai estar selado, e vou ver nele ali um carimbo, ou na mão dele, ou algo nesse sentido, no sentido concreto. Eu acho assim que é a atitude, né? A atitude de cada um, né? O que você acha a partir do ponto que ele falou aqui, Mateus? Eu vejo pela atitude, eu vejo que quando você decidiu estar do lado de Deus, você recebe o selo, você começa a guardar esse dia, porque é um dia o selo, uma das coisas, né? É o dia, você acaba tendo uma definição do lado que você está, né? O que você achou disso? No conflito dos últimos dias, o ponto que vai determinar quem é salvo, quem é perdido, é a adoração. E a adoração ela vai ser determinada através de dois focos, que é o sábado, nós vamos entender que é o selo de Deus, e o domingo, que é a marca da besta. Mas a gente vai entender que não haverá uma pessoa incólume. Todos vão ter que tomar uma decisão. E a guerra final, a grande batalha dos últimos dias é entre os falsos adoradores que santificam o domingo e entre os verdadeiros adoradores que recebem o selo de Deus, que é o sábado. Legal isso que o Mateus falou agora. Legal. Porque tem muito isentão por aí. Então, eu não vou me posicionar, eu não vou falar e tal, fica isento, entendeu? Então, sobre esse assunto aí, não tem em cima do muro, não. Ou você vai adorar, que ele falou que é o sentido central, a Deus e vai receber, né, ali o seu selo, ou tem uma outra marca também que é do outro lado. Ou seja, todo mundo vai estar selado? Por isso, como é pela adoração, a adoração é algo mental, racional. Por isso o selo de Deus é colocado na testa. Interessante. Um símbolo de adoração racional a Deus. No âmbito intelectual, né? Interessante aqui também ainda, pastor, que fala que Satanás está agora usando cada artifício nesse tempo de selamento a fim de desviar a mente do povo de Deus da verdade presente. Ou seja, como o tema é tão importante, tem a ver com salvação, ele está trabalhando bastante para que os servos de Deus não sejam selados. Desviar, distrair, né?
Tal. Agora, uma coisa legal aqui do que vocês estão falando é que esse negócio de se ficar em cima do muro, né, não vai existir, não existe isso para Deus, né? Ou você tá ou não tá. Ele mesmo disse, né? Quem comigo não ajunta, espalha. Ou uma coisa ou outra. Deus é sim, sim, não, não. Talvez não faz muito parte dessa questão aqui, desse momento aqui, quando Deus dirige-se ao selamento. Bom, Stephanie, fala pra gente, então, uma vez que a gente já viu aqui, olha, a descrição do selamento, agora, o que é, né? O que é esse selo de Deus? Fala pra gente um pouquinho. Então, pastor, eu destaquei alguns pontos aqui no livro, que o primeiro diz bem assim: o selo só se pode aplicar sobre um documento autêntico. Assim, o selo de Deus só poderá ser aplicado pelo anjo sobre a vida de um cristão autêntico, a vida consagrada sem manchas, lavada pelo sangue de Cristo e possuído do verdadeiro anelo de refletir a perfeição do caráter divino manifestado em sua lei. Ou seja, não vai ser tipo qualquer pessoa que vai chegar, tu tá selado, tu não tá, não vai ser assim. Aí outro ponto também, que é bem assim: o sinal ou selo de Deus é revelado na observância do sábado do 7º dia. E aqui, o sábado é aí claramente apresentado como sinal entre Deus e seu povo. Ou seja, o selamento é a lei de Deus, é o sábado que nós devemos ali guardar. Olha aí, tá lá nos 10 mandamentos, tá lá em Êxodo 20, né? Essa tábua de pedra que Deus entregou, contendo aí o seu amor, seu caráter, os 10 mandamentos, né? Eu lembrei também, nessa parte que a Stephanie está mencionando, pastor, o texto de Efésios 4:30, que fala, ó: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então o Espírito Santo tem esse papel também, aí, né, nessa parte do selamento. Legal. Lembrei também de Ezequiel 20:20, onde diz que o sábado é o sinal entre Deus e o homem. Então isso é muito importante a gente ressaltar aqui, tudo bíblico, né? Tudo não é uma teoria, não, a gente segue a Bíblia, né? A gente segue aqui a base, nossa segurança, nossa estrada, nosso caminho tem que ser somente a Bíblia, e aí isso nos dá essa segurança, né? Legal. Bom, e pastor, posso fazer não, só um pode, comentário? Claro, fala aí, Matheus. Na história da humanidade, sempre ocorreram selamentos. A circuncisão era um selamento, o batismo é um selo de Deus, é um selo da salvação. O próprio sangue nos umbrais da porta no Egito era um tipo de selo. Mas nos últimos dias a gente identifica que o selo de Deus será o sábado. Aí você citou o texto lá de Ezequiel 20:20, eu quero ler, que diz assim: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Aí o verso 12 diz assim: também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. E é interessante que na cultura judaica um selo ele tinha que ter 3 características: o nome do autor, o cargo do autor e o território do autor. E essas 3 características nós encontramos no 4º mandamento, que fala sobre o sábado. Qual é o nome do autor? Senhor Deus. Qual é o cargo? Criador. Qual é o domínio, o território? Céus, terra, mar e tudo que neles há. Então, nós identificamos pela profecia que o selo de Deus é o sábado. Muito legal, muito legal. E aí, Stephanie, o que você sentiu aí, ouvindo esse verso, ouvindo exatamente esse ponto, esse tópico, essa segurança? O que você sentiu aí disso que ele acabou de falar? Então, eu só tive mais certeza de que isso aqui, é a salvação. Deus é a salvação. Então, quanto mais eu estudo esse livro, mais feliz eu fico, porque Deus já deu a resposta pra gente. É a gente estudar, manter a comunhão ali com Ele, que nós seremos salvos. Cara, olha o que ela falou. Gente, você que está ouvindo aí, você vai ter mais certeza. Isso é muito importante, é bem pontual isso, porque a gente às vezes fica tentando se agarrar, né? Onde eu tô, o que eu sou, o que eu preciso fazer. Tá na Bíblia, tá na Bíblia. E é interessante também, né, pastor, em cima dessa aula que o Matheus acabou de expor aqui pra gente sobre a importância do sábado, eu fico pensando, eu falei da atuação do inimigo, será que por ser o sábado tão central, né, ser esse divisor de águas mesmo, será que é por isso que ele trabalha ainda mais para que as pessoas não conheçam e para os que conhecem, para que sejam negligentes?
Será que eu estou sendo negligente também com esse mandamento, ou com todos os mandamentos, mas especificamente com esse que vai ser justamente o que vai marcar ali, o que vai selar o povo de Deus? Separar, definir. Então, a importância da gente agora refletir. Como que eu tenho lidado com a questão do sábado, né, do dia de adoração, que foi Deus que separou para todos nós, porque vai ser o divisor de águas. Exatamente. E tem uma outra coisa bem interessante que eu observo hoje na nossa juventude, de uma forma geral na igreja, é que muitas pessoas, pastor, acabam abandonando a igreja por causa do sábado, porque não podem trabalhar e acabam preferindo sacrificar o princípio do que sacrificar o trabalho. E aí tem uma frase que diz que quem quebra princípios acaba quebrando a cara. Você me fez lembrar agora, cara, olha aí, muito, muito sério tudo isso que a gente está falando, e vocês me fizeram, todos esses comentários, me lembrar de um evangelismo que eu fiz em Sorocaba, e lá tinham 3 jovens que não iam no sábado no evangelismo. Eu fiquei 1 mês pregando naquela igreja, e foram vários dias e todas as noites. E eu fiquei 4 sábados na igreja, para ajudar a igreja, preparar a igreja e receber os novos, né, que estavam guardando o sábado. E as jovens, as 3 que estavam lá, não apareciam no sábado. Aí eu perguntei no segundo sábado, viu, eu senti falta de vocês. Eu vejo que vocês não têm vindo no sábado. Não, pastor, é que a gente está trabalhando no sábado. Eu falei, mas vocês não são adventistas? Não, a gente é, só que a gente não batizou, a gente não decidiu ainda, porque a gente está... Falei, não, peraí, para tudo. Olha o que aconteceu, gente. Eu pedi para elas, naquela semana, conversar com o patrão e resolver em guardar o sábado. Elas falaram, mas e se a gente for mandar embora? Eu falei, olha, quem está pedindo para vocês guardar o sábado? É pastor? Deus. É membro de igreja? É líder de igreja? Se você não entender que é Deus, o Deus do sábado, se você não entender, você não pode ser selada. Vocês 3 não poderão ser seladas. O que aconteceu? Orei por elas, liguei para elas segunda, terça, quarta. Vamos lá, vocês já falaram? Não. Só na sexta elas falaram. As 3. Aquela insegurança, quem vai pagar as contas, né? Elas perguntaram para mim, e aí, pastor? Quem vai pagar nossos boletos se a gente for mandado embora? Eu falei assim, olha, eu tenho certeza que o Deus que pediu vai prover todas as coisas. Eu não tenho dúvida disso. Porque eu tenho absoluta certeza, porque eu li na Bíblia. Eu vivo isso. Aí elas foram falar com o patrão. Os patrões, aconteceu assim, a primeira, ele falou, vou te dar conta. Deu a conta. Quando estava assinando os papéis, olha o que ele fez, ele falou assim, agora eu vou contratar você de novo. Como assim? Não, porque você vai trabalhar numa outra função, estou precisando de alguém. Nunca mais faça isso. Quando você tiver uma questão com Deus, fale comigo que eu quero te ajudar você a servir o teu Deus. Olha que coisa. Ela ficou lá anos e não falava. Sim. E ele promoveu ela passou de gerente a que fazia comida no restaurante, ela passou a ser gerente de compras. Legal. Para poder comprar os alimentos. E só trabalhava de segunda a sexta. A outra fez o acerto. A mulher falou, olha, eu vou ter que te mandar embora porque eu preciso de alguém, mas eu vou te ajudar. Eu vou te vender o material de roupa que eu tenho na loja e material a preço de custo para você. Vou te ajudar, você vai ficar com o material por 6 meses e vai me pagando. E ajudou ela. E aí ela me ligou, pastor, o senhor vai me ajudar agora a comprar aqui, que eu estou cheio de camiseta, calça. E eu fui o primeiro cliente a comprar dela camiseta, calção e tal para minha família. Foi muito legal esse momento. Lá na casa dela, as 3 moravam juntas, tinha agora na sala uma loja de roupas. A outra, ela foi mandada embora também, não conseguiu ficar, mas dentro dos 30 dias de trabalho, aquele prévio, né? Ela conseguiu um outro emprego ganhando a mesma coisa. Legal. Veja, gente. É um exemplo simples, mas que aconteceu comigo. E que eu acho que é importante você acreditar nesse selo de Deus. Agora, perguntando aqui, quando que vai ocorrer o selamento, Mateus? Quando é que ocorre esse selamento aí? Nós já vimos aí com o Henrique falando pra gente a descrição, como que é. A gente já viu Stephanie falando que o selo de Deus é o sábado, né? O que é esse selo? É uma atitude guardando o sábado. Agora, quando que isso ocorre? O selamento ele vai acontecer antes do fechamento da porta da graça e antes do derramamento das 7 pragas. Aí é interessante a gente notar que o texto diz que existem 4 anjos segurando os 4 ventos da terra. Tem um teólogo, pastor, que ele diz algo assim que eu acho muito interessante. Ele diz que o poderio nuclear da Rússia, da China,
e dos Estados Unidos, se fossem usados, daria para destruir a Terra 42 vezes. Uau! E Einstein disse assim, que ele não sabia como seria a Terceira Guerra Mundial, mas a quarta seria com paus e pedras. Por quê? Se ocorreu uma guerra nuclear, o mundo seria completamente devastado. Mas aí a gente se pergunta, por que que isso ainda não aconteceu? Porque o texto diz que os anjos estão segurando os 4 ventos, impedindo que o homem se autodestrua. Mas quando ocorrer o selamento, os anjos vão soltar os ventos. E aí vão cair as 7 pragas. E na cultura judaica, o selo representava 3 coisas: propriedade, preservação e autoridade. Uhum. Aqueles que são selados estão debaixo da autoridade de Jesus. Aqueles que são selados se tornam propriedade exclusiva de Jesus. E aqueles que forem selados por Deus serão preservados por Cristo das últimas pragas. Uau, tremendaço, hein? E aí, Henrique, o que você achou desse ponto de vista? Muito legal. E profundo. Muito profundo, mostrando aí como que vai ser essa questão do tempo, né? Que vai ser breve também, né? Uhum. Depois que a gente for selado, ainda vão ter ali alguns outros acontecimentos que a gente vai ainda estudar, né? E entrar aí nos próximos episódios. Exato. O pessoal tem que ficar ligado aí do que ainda vai ter muita coisa. Mas, pastor Anderson, eu tava lendo uma parte que me deixou com dúvida. É mesmo? Porque Fala existem aí. algumas condições para ser selados. Uhum. Existem algumas condições. E eu li uma parte que diz assim, ó, do livro, vou ler diretamente. Quem tá com a gente aí, página 53. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter. E agora, pastor? Porque aí parece que talvez a nossa juventude lendo isso, poxa, então não pode ter nenhuma mácula, nem nódoa, nem nada. Não pode ser pecador. Não, pra poder ser selado. E aí eu li isso aqui e fiquei pensando, poxa, então eu tô em maus lençóis? Como é que vai ficar isso aí? Então, explica pra gente, pra nossa juventude, como é que vai acontecer. Ok, é muito importante essa sua pergunta aí, porque o que acontece? Quando nós, como seres humanos, pecadores, e a natureza pecaminosa está dentro de nós aceitamos a Cristo, Jesus nos transforma, nos salva, e é aquilo que eu já disse aí em episódios anteriores, a gente às vezes se distancia. E quando se distancia, cai, peca, fracassa. E o segredo não é, assim, a preocupação não é ficar caído. A preocupação é o que você faz depois que você cai. Tá? Então, existe um processo do perdão. É você reconhecer que você está errado, é você se arrepender do seu pecado, e você confessar o seu pecado, e você abandonar o seu pecado. Então, o que acontece? Todos os dias nós somos tentados. Alguns vão acabar fracassando porque se distanciam um pouco dessa comunhão, dessa presença de Jesus. Então, esse processo do perdão é contínuo. Ele não te perdoa, como ele disse para os discípulos, mas será que se eu pecar 5 vezes, se eu perdoar 5 vezes, eu já sou considerado santo? Eu já estou melhor do que quase no céu? Aí Jesus disse, não só 5, mas 70 vezes 7. Então, ou seja, você pode perdoar e deve perdoar 490 vezes por dia. Em outras palavras, nós estamos numa jornada, numa caminhada cristã. E nós vamos levantando e caindo e escorregando e levantando, e até que um dia chegaremos a ser varão perfeito. Entendi. Há uns riscos aí para correr nesse aspecto, né? Então, toda manhã, a misericórdia de Jesus, de Deus, se renova, disposta a te perdoar e te ajudar a caminhar. Então, Acho os que- selados, pode falar, Stephanie. vai. Às vezes o que falta é esse discernimento da pessoa, que tem gente que fala, já tô aqui no pecado, já faço isso sempre, então... Vou continuar aí. Vou continuar. Às vezes o que falta é esse entendimento de que, ok, pequei hoje, mas eu vou reconhecer meu erro, pedir perdão a Deus. Eu acho que falta isso às vezes. Mas, Matheus, tu acha que a gente corre risco, por exemplo, também de cair no outro lado, que é o perfeccionismo? A verdade é que a gente luta contra um inimigo muito inteligente. Uhum. Ele tem diversas formas de nos enredar nos seus enganos. Quando ele não consegue nos levar para a libertinagem, ele nos leva para outro extremo, que é o fanatismo, a arrogância espiritual, que a gente se acha perfeito
nos tornamos fariseus, mas estamos tão perdidos quanto outra pessoa que está no pecado. Interessante. Mas é um pecado velado. E o perfeccionismo em si é uma heresia porque nos faz pensar que nós não precisamos de Jesus. Tem até um conceito freudiano de um mecanismo de defesa que é a projeção, que é um risco também para quem vai para esse lado, que é o quê? Eu sou pecador, eu tenho os meus erros, mas para escondê-los, eu vou olhar agora para os do pastor Anderson e vou projetar isso para ele. Vira os holofotes Então vou sempre, né, uma coisa bem de fariseu mesmo. Então eu vou sempre apontar, vou tacar a pedra nele, que aí o meu não fica escondido, vou tirar o foco projeção, de mim. então tem que tomar cuidado com isso também. Mas eu gostei do que você disse, pastor, sobre a questão do pecado. É provável que tenha muitos jovens que estão nos ouvindo que estão no pecado, que estão cometendo maus atos, que eles sabem disso, porque o Espírito Santo convence do pecado. Mas eu queria deixar um recado especial. Cair é humano, o levantar é divino. A gente sabe que o diabo ele é sujo, ele acusa o nosso passado, mas o nosso Deus no presente, ele quer nos dar um novo futuro pela sua infinita graça. Amém. Tem uma frase que diz que o inimigo, ele conhece o nosso nome, mas ele nos chama pelos nossos pecados. Mas Deus é diferente. Jesus, ele conhece os nossos pecados muito mais profundamente que o diabo, mas ele nos chama pelo nosso nome. Ele nos dá o direito à salvação. Tremendaço, olha que lindo essa colocação, né? E a gente pode ver isso nos defeitos que foram registrados na Bíblia, de homens que seguiram a Jesus de perto e eram pecadores, tinham suas imperfeições e tudo mais. Então assim, quais são as condições para você ser selado? Primeiro ponto que eu vejo aqui, né? Ser humilde como uma criança. E se você errou, vai lá e fala com Deus, não fique fugindo da igreja. Você que está ouvindo a gente, você que está aí pensando, mas eu estou longe, eu peco, e toda semana, todo dia, gente, nós estamos no mesmo barco. É só a gente remar junto, se abrace, não se afaste, continue na igreja, continue no seu pequeno grupo, continue com seus sonhos, continue porque Deus nunca desistiu e nunca desistirá de você. Olha só para Pedro, né? Pedro, não, eu nunca me separarei, eu vou morrer por ti. Jesus olha para ele e fala assim, olha, Satanás está me pedindo para pegar você, para possuir você. Eu intercedi diante do Pai por você. Porque ele falava muito, mas ele não tinha essa força toda para agir. Né? Ele gostava de falar, ele até entendia o que tinha que ser feito, mas ele não tinha essa força toda. Né? Ele acreditava muito nele, mas quando ele começa a acreditar em Jesus, as coisas começam a mudar. Então, humildade como uma criança, e também não ser cobiçoso. Eu até estava anotando aqui algumas coisas do livro, achei legal. Não ser amante do mundo, não ter língua falsa, coração enganoso, né? Então esses são os detalhes, refletir a imagem de Jesus, ou seja, quando você fala de Jesus para alguém, você está refletindo. Quando você leva um alimento, quando você faz uma ação social... Se envolve na missão. Se envolve na missão. Ação social, galera, é muito importante, mas não confunda ação social com missão. Ação social é só uma porta, uma ponte para chegar no coração da pessoa, né? Mas a missão é você abrir a Bíblia, é você testemunhar de Jesus, é você falar do amor dele. Todos esses detalhes são condições para que você seja selado. Pastor, né? Arrependimento, como eu falei, pode falar, Matheus. E o selamento diz, o livro diz sobre o selamento, que aquele que for selado terá o caráter de Deus impresso no seu coração. Aí a irmã Ellen White vai falar no livro Desejado das Nações que nós seremos como Jesus quando nós trabalharmos como ele trabalhou. Mas é na carpintaria, é na obra. É na missão. Então se a gente deseja refletir o caráter de Cristo, devemos nos envolver com a missão de Jesus. E o interessante, né, pastor? Vamos imaginar a Stephanie, ela vai receber o selo de Deus. Só que não é logo na sequência que Jesus volta. Né? Nós ainda vamos passar por algumas coisas aqui que a gente já disse que a gente vai também aprender daqui a pouquinho. Então, Jesus volta depois, mas ela já está ali. Com a garantia da salvação. A garantia de sua salvação. Isso não é maravilhoso? Formidável, né? A gente Isso tem essa segurança. Isso é perfeito. Tremendaço. Olha, nós vamos passar aí, os vivos, por provas, seremos ainda cortados, alfinetados por angústias, né?
para ser purificado pelo sofrimento. Então, tudo isso acaba nos provando, nos testando. A gente vai falar depois sobre sacudidura, né? E vamos aprofundar nesse tema aqui. Mas essas são as condições. Você tem que entender que provações fazem parte do processo, né? Tudo que para ser bom tem que ser limpo, purificado, como o ouro passa no fogo e as impurezas vão saindo, né? Então, essa provação que nos acompanha na fé, na vida, na carreira, ela vai fazer parte do processo didático de Deus, né? Isso é muito legal. Então, os que vencem o mundo, os que vencem o diabo, os que vencem a própria carne, os próprios desejos, com o poder do Espírito Santo, nós vamos então estar selados. Muito bem, gente. A gente chegou ao final de mais um programa, mais um momento, mais um episódio. Fique ligado, fique ligadaço. Olha, eu quero falar para vocês, o nosso próximo episódio vai ser sobre a chuva serôdia. Você não pode perder, escuta com a gente, cola aqui. E você que está aí, ficou até o final, você pode também olhar aqui em algum momento da tela, em algum lugar da tela aqui embaixo, vai ter as referências onde você pode encontrar, né, mais detalhes desses materiais todos que a gente vai proporcionar para você, tá bom? A gente vai pedir agora pro Mateus orar pra gente e nos despedir. Oremos. Senhor, nosso amado Deus, que o Senhor possa cumprir essa profecia do selamento em nossas vidas. Amém. Que nós possamos ser selados pelo poder do Espírito Santo. E, Senhor, que nós possamos nos tornar verdadeiramente propriedades exclusivas de Jesus, para que quando Ele voltar, nós possamos subir para morar com Ele eternamente na nova Jerusalém celestial. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Isso aí, galera. Valeu. Tchau, tchau. A gente se vê.